Boa tarde, mais uma quarta-feira com a nossa live Chá de Direito, nossa convidada de sempre, Cíntia Simas. Hoje nós vamos falar da lei do inquilinato. O que isso quer dizer? A lei que abrange todas as locações de imóveis residenciais, apartamentos, casas, não é verdade? E hoje eu tenho algo bem especial para comemorar, mas um minutinho só. Hoje nós estamos comemorando o aniversário da nossa amiga muito querida, nossa amiga Anne Papalexio, que também é a dona do grupo Garotas Unidas, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Então eu quero deixar aqui já um abraço, um beijo para Anne. Quero que todo mundo que faça parte do nosso grupo saiba que hoje é dia de comemorar mais um ano de vida da nossa amiga querida Ana Papalexio, que está sempre aqui, que faz a nossa função de sempre aqui, que é informar, né? Levar uma palavra boa, positiva para as amigas do grupo. Então eu quero muito agradecer pela Anne, pela vida da Anne. Anne, que Deus lhe abençoe, que você seja sempre essa pessoa maravilhosa que você é. A Anne, ela é fabulosa, gente. Ela simplesmente conhece todo mundo, liga. Se alguém tá doente, ela é uma pessoa muito carinhosa, muito afetuosa com todas as meninas do grupo. Então eu quero já de antemão deixar aqui meu nome, o nome da Cíntia, um beijo. Anne, feliz aniversário, que o Papai do Céu te abençoe sempre, que te dê muitos anos de vida, e que esse coronavírus vá logo embora, que é pra gente poder se encontrar e sair por aí. Oi, Fátima Pereira, boa tarde, querida, tudo bem? Quer dizer, no Brasil já é boa noite, né? Hoje nós vamos falar de lei do inquilinato, tá? São as leis que abrangem as locações de imóveis residenciais, casas, sobrados, apartamentos, vocês não podem perder, ok? Quero fazer também uns agradecimentos muito especiais para Valnéia de Maceió, Sr. Raimundo Nonato, o lutador de boxe Rubem da Fé Souza, lá do Amazonas. Galera do Amazonas, um abraço para vocês, que bom ver vocês me acompanhando aqui todos os dias, ok? E quero falar o seguinte, ó, o bicho vai pegar dia 3 de outubro, hein? Ó, a luta vai estar deliciosa. Vou aproveitar também para dizer aqui na abertura da minha live o seguinte. Esse mês de setembro nós estamos trazendo, eu e a Cíntia, coisas muito interessantes. Só para você ter uma ideia, a partir de setembro, às quintas-feiras, eu contarei com uma personalidade fabulosa que vai estar aqui nos ajudando a melhorar a nossa saúde, a saúde feminina. Então, às quintas-feiras, nós teremos Chá das Mulheres, saúde feminina, tá bom? E eu tô contando com a presença, com a colaboração do doutor Sérgio Alves, que é tão generoso, se dispôs a vir aqui conversar com a gente, tirar dúvida. Vamos falar da saúde da mulher, tá? Da menarca à menopausa, lá da adolescência até a menopausa e muito mais. Até porque a saúde feminina tem que estar sempre em dia. Nós que somos mulheres sabemos bem disso, né, meninas? Olha, mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte. No dia 11 de setembro, é uma sexta-feira, eu estarei entrevistando a campeã do show de talentos do Domingão do Faustão, que é a Mara Michele. Ela é a maior, eu não gosto de falar imitadora, intérprete de Aretha Franklin, uma voz maravilhosa. Vocês não podem perder. Também é uma amiga nossa aqui, nossa colaboradora, então eu conto com a presença de vocês. Vamos ouvir muito Aretha Franklin, muita música boa. Na primeira semana de setembro, eu também vou estar entrevistando uma pessoa maravilhosa que vai vir aqui falar com a gente, vai nos dar dicas de como nos vestir
para as ocasiões mais diversas que você pode imaginar. Então você não pode perder. E hoje vamos falar de lei do inquilinato. O que você precisa saber antes de alugar um apartamento, antes de você alugar um imóvel? O que você precisa saber? Que tipo de garantias você tem que ter? Como é que funciona o seu contrato? Será que o contrato de boca vale? Será que um contrato de 1 ano, de 6 meses é considerado um contrato tradicional? Será que ele tem valor legal? É sobre isso que nós vamos falar. E será que o proprietário pode pedir o apartamento muito antes que o seu contrato vença? E quando acontece aqueles probleminhas, é o cano que estourou, é uma tomada que parou de funcionar, quem é que está encarregado de cuidar disso? É o proprietário? É a imobiliária que o proprietário contratou para administrar o imóvel dele? É você que mora? E se você faz algum reparo, você tem direito de descontar esses reparos no seu aluguel? Sobre tudo isso nós vamos falar. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, mais de 40% da população vive em imóveis que são alugados. Ou seja, 40% da população do Brasil ainda não possui imóvel, seu próprio imóvel. Então, cada vez mais essas pessoas recorrem para o aluguel. E na hora de alugar, oi Pedro, tudo bem? E na hora de alugar esse imóvel, você precisa ter o quê? É fiador, é seguro-fiança, é um depósito de 3 meses. E esse depósito, esse seguro-fiança, ele volta para você no final do seu contrato? Como é que isso funciona? Bem, é sobre tudo isso que nós vamos conversar já já. Eu vou chamar a Cíntia Simas, que é ela que vai nos ajudar a compreender toda essa situação de aluguel de imóveis. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, façam suas perguntas, porque é perguntando que a gente aprende, é perguntando e se informando que nós evitamos muitas vezes de entrar aí numa situação nada agradável, não é verdade? Então, um minutinho só, deixa eu ver se eu consigo chamar a Cíntia aqui, vamos ver. Anne, parabéns pra você nessa data querida. Anne, eu precisava sair de um bolo pra te felicitar pelo seu aniversário de hoje, que o Papai do Céu te abençoe, tá? Um beijo pra você. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anne. Happy birthday to you. Thank you. Um beijo pra você, querida. Deixa eu ver cadê se a Cíntia já está por aqui. A Cíntia ainda não chegou. Enquanto ela não chega, eu quero avisar, falar umas coisinhas pra vocês. Essa sexta-feira eu estou entrevistando Doug Amado. Doug Amado é um cabeleireiro poderosíssimo, faz o cabelo das atrizes, faz o cabelo das MCs, MC Neném, esqueci o nome dela agora. Também fazia o cabelo da MC Atrevida. Descanse em paz, minha amiguinha. Entendeu? Então ele vai vir conversar com a gente, mostrar coisas interessantíssimas, vocês não podem perder. Babadeiro, LGBTQIM+, vocês não podem perder. Gente, esse menino, esse Doug Amado, você olha pra ele, você fala, ai meu Deus, que inveja de tão lindo que ele é. Tão bonito que ele é. Oi, Denise, tudo bem, querida? Muito obrigada. E aí, cadê a Cíntia, gente? Deixa eu chamar ela aqui, que essa minha pretinha, de vez em quando, essa minha pretinha se atrasa. Deixa eu ver, cadê a minha pretinha? Ela não entrou ainda, gente, acredita nisso? E aí, deixa eu lhe falar uma coisa.
Eu sempre falo, olha só, quando eu trabalhei muitos anos com corretagem de imóvel, então eu já vou deixar uma dica. Quando você precisa alugar um imóvel, tem umas coisinhas assim, gente, que você não pode deixar de fazer. Por exemplo, vá no imóvel em que você está interessado, vá de dia, olhe a vizinhança. Depois você vá à noite, dá uma passadinha, dá uma olhada na vizinhança, como é que é a rua, entendeu? Procure, as pessoas às vezes não pensam, procure um imóvel que você tenha sol da manhã. Porque senão, meu amor, você vai se tostar, seu apartamento vai virar uma sauna, entendeu? Procure um apartamento, pergunte ao corretor, tem sol da manhã? Porque senão você vai tomar sol no seu apartamento o dia inteiro e aí ninguém aguenta, não tem ar-condicionado, não tem conta de luz que dê conta disso. Outra coisa que você precisa ficar bem atento é o seguinte, tem porteiro? Como é que funciona a rotina desse condomínio? Quando você for a esse imóvel, observe, anote, faça uma lista, um checklist das coisas que não estão funcionando bem. Ligue as tomadas, verifique a pia, verifique as torneiras e faça, marque, não se acanhe, faça um checklist, não deixe passar nem um arranhão. Olha, essa parede aqui está manchada, essa parede aqui está assim. Se o imóvel não está com a pintura fresca, certifique-se de que você faça essa anotação no seu checklist. Por quê? Porque ao fim do seu contrato, você vai ver que na maioria das vezes o proprietário ou mesmo a imobiliária que administra esse imóvel pro proprietário, ele vai fazer uma série de exigências. Muitas vezes você vai ver que eles fazem exigências que eles não cumpriram no momento em que você entrou naquele imóvel. Por exemplo, eu quero o imóvel completamente pintado. Sim, mas você não recebeu o imóvel pintado? Por que você tem que pintar no final do seu contrato? Isso são coisas que são pequenas, mas que você precisa prestar atenção, porque isso provavelmente vai lhe dar problema lá na frente, quando for a hora de você... Estou passando uma mensagem aqui para a Cíntia. De você entregar esse imóvel, entendeu? Outra coisa que é muito importante você tomar ciência, que é o seguinte, o seu contrato inicia no dia tal e termina no dia tal. Esse contrato que você está assinando, ele é renovável ou não? Ele se renova automaticamente ou não? Isso também é uma coisa que você precisa prestar bem atenção na hora que você vai assinar um contrato de locação. Principalmente quando nós estamos falando de um contrato de locação domiciliar, residencial, porque é o lugar que você mora, não é verdade? E aí, com isso dito, você precisa pensar o seguinte, sim, o meu contrato é de 2 anos ou de 30 meses... E ele não vai se autorrenovar. O que isso quer dizer? Que alguns meses antes do seu contrato vencer, você tem que levar ao conhecimento do proprietário ou da imobiliária se você tem interesse de renovar esse contrato ou não. Então, se você não tem interesse de renovar, você vai avisar e vai dizer, olha, então, no final do meu contrato, eu me mudarei desse imóvel. Para depois que o contrato venceu, você não permanecer no imóvel, aí de repente rola uma multa. Mas esses detalhes nós vamos falar já quando a Cíntia entrar aqui na nossa live. Deixa eu ver esta pretinha muito linda. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Fofoca. A Cíntia parece que ela mudou de cabelo, mas ela não quis me dizer o que ela fez. Eu só espero que ela não tenha acabado com aqueles cachos maravilhosos dela, que eu nem sei o que eu faço com ela. Estou mais curiosa do que vocês. Eu tô sabendo que ela tá de cabelo novo, mas ela ainda não me contou e nem me deixou ver. Tô curiosa
para ela entrar aqui pra gente ver esse babado fortíssimo. O que essa pretinha aprontou dessa vez com os cachos dela? Olha, mais uma coisa que eu quero dizer. Então já falamos do contrato, já falamos do checklist. Gente, esse checklist é muito importante. Se no frigir dos ovos você esqueceu de fazer o seu checklist, no dia da mudança, você tira foto. Para isso você tem seu celular aí, amigos e amigas, meus amigos. Use seu celular, sua arminha. Tire foto de todos os cômodos, do banheiro, da cozinha, principalmente aonde tem problema de encanamento, as paredes, o chão. Ah, tem um taco no quarto que está solto. Anote. Tem uma mancha na parede. Anote. Mesmo que você estiver entrando no imóvel completamente limpo, que ninguém morou lá antes, certifique-se de que você tira as fotos e faça seu checklist, tá bom? Porque algumas imobiliárias são bem rigorosas com isso, alguns proprietários são bem rigorosos com isso, e eles com certeza vão olhar ali no seu checklist, no final da locação, muitas vezes eles fazem uma visita com você para verificar que tá tudo certo. Por que isso é importante? Vamos supor que você deu um depósito. Eu dei um depósito de 3 meses. E aí eu botei ali 3 vezes o valor de aluguel. Este dinheiro deve ficar depositado numa conta bancária, de preferência numa poupança, para que no final da locação esse dinheiro esteja disponível para retornar para você. E aí é que entram os truques, né? Muitas vezes o proprietário fala, eu não vou te devolver o depósito porque eu preciso pintar. A pintura vai custar 3 mil reais. Quando a pintura tu custaria 1.000. Entendeu? E aí, como é que você fica? Então, tem muitos detalhezinhos que nós precisamos conversar. Nós vamos entrar em detalhe já já. Outra dúvida que é muito comum eu preciso pagar o condomínio com o aluguel? Eu sou obrigada a pagar o condomínio com o aluguel? Sim ou não? Já já falaremos sobre isso. E o fiador? Qualquer pessoa pode ser meu fiador? Não. Em alguns estados é exigido que esse fiador tenha 2 imóveis na cidade em que você vive, né? O que já é uma coisa bem difícil, porque ser fiador não é uma tarefa fácil, porque sabe-se que no minuto em que você não pagar o aluguel, esse fiador estará responsável por esse pagamento. Então, muitas vezes é muito difícil de achar um fiador, até mesmo com as pessoas dentro da sua família. E também, veja bem, com essa estatística que mostra que 40% da população brasileira mora em imóveis alugados, isso quer dizer que praticamente só a outra metade da população possui imóveis próprios. Mas dessa metade, quantas dessas pessoas terão 2 imóveis para servir como seu fiador? Às vezes, um imóvel basta, mas isso tudo fica a critério da imobiliária. Vamos falar desse detalhe já já. É possível eu fazer um contrato de boca? Olha, dona Maria, eu vou ficar aqui só 3 meses, tá bom? Daqui a 3 meses eu vou me mudar. Será que esse contrato de boca, esse contrato verbal, tem valor legal perante a lei? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Vamos falar, desculpa, gente, disso já já. Tá bom? Enquanto a Cíntia não entra, eu acho que a Cíntia se perdeu com esse cabelo novo dela aí. Eu nem sei aonde que ela foi parar.
E aí, por algum motivo, eu não estou conseguindo entrar em contato com a Cíntia. Por que será, hein? Pelo visto, ela tá morando na internet, que nem aqui no Messenger eu tô conseguindo chamar a Cíntia. Mas já já ela entra. Então, gente, enquanto eu espero a Cíntia, eu vou falando as novidades que eu tenho pro mês de setembro. Mês de setembro, dia 27, é o mês que eu vou sortear a nossa rifa beneficente. Lembra? Quem não comprou a rifa ainda precisa comprar. Corre lá! Cheio de coisas lindas, maravilhosas da Victoria's Secret, mas bolsas maravilhosas, tá bom? Corre, 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 corre lá. Quero dizer que no dia 11 de setembro, eu vou estar entrevistando Michele Mara. Michele Mara é uma cantora brasileira fabulosa, chique de doer, que interpreta Aretha Franklin. Aretha Franklin, para quem não conhece, é uma diva americana que canta soul music, sabe? Rhythm and blues. Maravilhosa. Eu não vou nem me atrever a cantar uma música dela aqui, porque eu não sou digna de cantar uma música de Aretha Franklin. Ela é fabulosa. Então ela vai estar aqui com a gente no dia 11 de setembro. No dia 4 de setembro eu terei uma pessoa maravilhosa também, que é a Patrícia Herman. Ela vai vir aqui conversar com as meninas. Você sabe como se vestir para diversas ocasiões? Será que a maneira que você se veste representa quem você é? Representa a sua personalidade? Como será isso? Vamos falar disso. E a partir de sexta-feira eu receberei, a partir de setembro, às quintas-feiras, eu receberei aqui Dr. Sérgio Alves. Dr. Sérgio Alves é obstetra, ginecologista, médico, obstetra, ginecologista há mais de 40 anos. Estará aqui comigo ajudando a promover uma saúde feminina sempre com boas informações. Ele vai responder perguntas, vai tirar muitas dúvidas, vai ser muito legal, vocês não podem perder. Dr. Sérgio é um médico renomado, muito querido, vocês vão amar ele. E o que eu gosto do Dr. Sérgio é que ele sempre atendeu as pessoas, mesmo pessoas que não tinham condições de pagar para uma consulta particular no consultório da Barra ou de Cascadura dele, ele sempre teve um espaço, dedicou um tempo para atender algumas mulheres que não têm condições financeiras para fazer um tratamento. Ele sempre dá o tratamento, ele sempre atende. Eu acho isso assim o máximo, né? Um cara formado em medicina, ginecologista, obstetra, que já botou aí muitos bebezinhos no mundo, ainda ter esse coração, né? Essa bondade de olhar o próximo, não é verdade? Então, às quintas-feiras, a partir da semana que vem, no mês de setembro, estaremos aqui. Estaremos respondendo perguntas sobre a menopausa, perguntas sobre a TPM. Ele vai falar das doenças que mais acometem as mulheres, né? As inflamações pélvicas, entre outras. Vamos falar também da relação da obesidade, né? Da diabetes na saúde íntima da mulher. As pessoas não acreditam, mas isso tem muito a ver. Vocês não podem perder. Aliás, na semana que vem é sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Quero dizer também que eu estou para trazer aqui um médico... como é que se fala em português? Chiropractor? Acho que é quiroprático, né? Que se fala em português. Eu não sei como se fala em português. Osteopata, que desenvolveu... fez parte do grupo que desenvolveu a alimentação para os astronautas americanos. Tô tentando, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se a Cíntia já chegou? Deixa eu ver, cadê ela? Gente, eu acho que aconteceu alguma coisa com a Cíntia hoje, com a...
com a internet da Cíntia, porque ela não está atendendo, eu não sei por quê. E aí, gente, é isso. Deixa eu ver aqui com ela. Incrível. Aninha, deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver aí, você tem a minha irmã. Você tem a minha irmã aí no Facebook. Se você tiver, tenta dar uma ligadinha pra ela, porque eu tô tentando daqui e eu não estou conseguindo. E como eu tô usando o celular, não tá dando pra falar com ela. Mas eu vou pedir licença a vocês um minutinho só. Eu já volto, tá? Fica aí, moçada bonita. Gente, olha só, exatamente o que eu falei. Consegui falar com a Cíntia, ela falou, não, por algum motivo a live não tá aparecendo pra mim e nem o seu convite. Então ela vai dar um jeitinho e já ela tá aqui com a gente, viu? Beleza, beleza. Gente, tecnologia é uma coisa fabulosa, não é? Eu acho tecnologia incrível. Olha só, quem está curioso, esse quadro que está aqui no meu escritório, desse índio lindo, é uma coisa muito linda, é de um artista do Rio de Janeiro. O nome dele é Paulo Moore, M-O-R, Paulo Moore. Ele é lá de Búzios. Eu tenho esse quadro, gente, há muitos anos. Há uns, deixa eu pensar, uns 7 anos. Eu trouxe ele do Brasil pra cá. Eu tenho um outro mais lindo ainda, mas esse bebezinho aí, eu sou apaixonada por ele. Ramon Costa, tudo bem, querido? Cleonice, Cristo, como é que você está? Que prazer ver todo mundo aqui nos aguardando para nossa live. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Esse mês de setembro promete. Teremos coisas fabulosas acontecendo, vocês não podem perder. Vocês precisam ficar aqui comigo e participar. Eu preciso que as meninas interajam, façam perguntas. Eu tenho certeza que quando eu estiver aqui entrevistando o doutor Sérgio Alves, vamos ter bastante perguntas, né? Porque as meninas sempre têm dúvidas da sua saúde íntima, não é verdade? E vai ser bem legal a gente poder fazer perguntas aqui ao vivo, tirar dúvidas. Existem muitos e muitos mitos acerca da saúde íntima da mulher. Muitos e muitos mitos, né? Coisas que a gente ouvia lá lá da época da vovó e que não se aplica, mas ainda nos dias de hoje nós vamos observar que muitas pessoas seguem essas receitinhas da vovó, né? Então vai ser bem legal a gente falar sobre isso. Uma coisa que eu quero muito que o doutor fale a respeito, olha, Cíntia aí, a respeito da saúde íntima das meninas, das nossas jovens. Toda quinta-feira, a partir de setembro. A Cíntia já está aqui. Só para lembrar, hoje no Brasil, cerca de 40%, se não mais de 40%, das pessoas do Brasil moram em imóveis alugados. Então, deixa eu chamar a Cíntia aqui. Gente, como é que será que tá o cabelo dela? Tô super curiosa. Ela aprontou com o cabelo? Não vejo a hora de encontrar com ela. Cadê ela? Ela falou, troquei o meu visual. Quer dizer, eu tô achando que foi o cabelo, né, gente? Ela falou que trocou o visual. Eu falei, quero ver o que ela fez nesse visual. E aí, vamos falar. Olha aí! Tudo bem? Gente, olha o cabelo, que linda! Você viu? Olha aí, ó! Olha isso! Olha, gente, olha só. Eu estava aqui, Cíntia falando. A Cíntia falou que fez uma mudança radical no cabelo. Radical! E aí eu falei, meu Deus, eu não acredito que ela fez isso. Se ela cortou aqueles cachos, eu mato ela. Agora eu tô um pouco mel, um pouco loura, um pouco castanha. Gente, tá muito lindo. Eu amei. Pois é, ficou e outra ótimo. Coisa, né? Tipo assim, eu falei, eu vou prender meu cabelo, que é pra ela ficar bonitona lá pra gente. Os cachinhos estão aqui. Muito
lindo, muito lindo. Eu amei, 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 amei. Ai, ai. Deixa Viu? eu te falar uma coisa. Antes de você entrar, que você Ah. hoje ficou perdida por aí, nos cachos, né? Esqueceu. Antes de você entrar, eu estava falando aqui com o pessoal a respeito da lei do inquilinato, né? As coisas que nós precisamos saber antes de alugar um imóvel residencial, uma casa, sobrado, um apartamento, para a gente não entrar numa situação difícil lá no final desse contrato. E aí, eu também comentei com as pessoas que no Brasil, mais de 40% das pessoas vivem em imóveis alugados. Ou seja, exato. Já está passando da hora de nós conhecermos um pouquinho melhor a respeito da lei do inquilinato, não é verdade? Sim. E aí, eu estava falando aqui o seguinte: o que nós precisamos observar no imóvel, principalmente, antes da gente falar, é esse aqui que eu vou alugar, né? Aí tava dando aqui umas dicas, né? Vai lá de dia, vai à noite, né? Para ver como é que é a vizinhança, como é que funciona, quem é que mora em cima, para você não ficar com pocotó na sua cabeça, depois não tem jeito, não é verdade? Pergunta ao porteiro. Comentei também a localização geográfica desse imóvel. Ele pega sol da manhã, ele pega sol da tarde, porque um sol da manhã é beleza, mas o sol da tarde inteira é muito difícil, né? Então, tem umas coisinhas assim que as pessoas precisam observar antes de resolver. Ok, esse aqui que eu vou morar, né? E aí, a primeira pergunta é: para a alocação de imóveis residenciais, uma casa, sobrado, um apartamento, o valor, o contrato de boca vale? Sim. Ótima pergunta. Vale. Vale, sim. Vale. O contrato verbal aqui no Brasil, ele tem o mesmo valor que o contrato por escrito. Nesse caso da lei do inquilinato, esse contrato também vale. Algumas pessoas acreditam que eu não tenho contrato, então eu não posso fazer nada e nem posso reclamar. Não é bem assim. A única questão é que, às vezes, quando nós estamos falando de um contrato verbal, alguns detalhes ficam difíceis de ser comprovados, né? Então, até porque hoje, se a gente for parar para pensar, ainda que a pessoa não queira, né? Algumas pessoas pensam assim, eu fiz o contrato direto com o proprietário. Eu aluguei o apartamento direto com o proprietário, então a gente não fez um contrato. Mas ainda assim que a pessoa não tenha passado por um corretor, por uma imobiliária ou por um advogado, que o advogado também trabalha com esse tipo de contrato, ela pode simplesmente lançar mão daqueles contratinhos simples que a gente compra na papelaria até, que custa R$1, R$2, porque naquele contratinho simples que a gente pode encontrar disponibilizado em qualquer lugar em qualquer lugar da cidade, na papelaria, aonde vende coisas para escritórios, esse contrato ele vem pelo menos trazendo as principais anotações da lei do inquilinato. Então, as principais regulamentações... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. E aí, gente, perceberam que vale. Mas quando você faz um contrato de boca, ali você deixa de especificar a coisa do tipo, tinha um buraco na parede. Isso, exato. Tinha um chuveiro que não esquentava, um cano que estava quebrado na cozinha, uma porta. E aí, lá no final, você vai ter problema. Porque eu disse, mas não disse, né? Exatamente. Então, como eu estava falando, aquele contratinho simples que a gente encontra pronto, né? Só para preencher os dados, ele regulamenta as coisas principais para que aquele contrato tenha validade. Ou seja, ele vai determinar quem é o locador e quem é o locatário, né? O dono e o inquilino. Ele vai determinar onde o imóvel se situa, o valor do aluguel, o prazo para pagamento e o prazo de término daquele contrato. Essas são as informações que você vai achar
que são os requisitos necessários para que esse contrato tenha validade. Agora, como você falou, algumas coisas, alguns detalhes que você observar na sua visitação, você vai precisar descrever ali. Por isso que o contrato verbal é tão importante. O ideal seria que todas as pessoas que locassem o imóvel elaborasse o seu próprio contrato, porque ali você pode, com riqueza de detalhes, descrever tudo que você encontrou naquele imóvel, quais foram os detalhes. Então, como você falou, eu olhei ali, tem um buraco na parede. Às vezes você, inquilino, fala, mas não vai ser por causa daquele buraco na parede que eu vou deixar de alugar o imóvel. Ele me serve, o buraquinho na parede não é nada. E aí você não descreve aquele buraco como pré-existente, aluga um imóvel, fica ali 1 ano, 2, 3 anos, e quando você pensa em devolver o imóvel, aquele buraquinho que você não listou vai ser o problema. E aí isso acontece com pintura de imóvel, com encanamento, com portas, com janelas, com fechaduras, com torneiras, porque às vezes o proprietário, uma coisa muito comum que acontece, assim, maioria das queixas dos inquilinos e dos proprietários, uma guerra real sobre uma coisa tão insignificante às vezes para a gente, mas serve para ilustrar que tudo deve ser observado. Às vezes o proprietário foi e locou o imóvel dele, por exemplo, com uma torneira no tanque de metal. E aí o inquilino usou aquela torneira, um belo dia ela deu defeito, o próprio inquilino trocou, substituiu a torneira. Entretanto, quando ele foi fazer essa substituição, ele não achou um modelo igual, ele comprou um outro, e esse não tem problema, o importante é a torneira funcionar. Ele foi e colocou lá. Só que na hora da restituição desse imóvel locado para o proprietário não aceita. Ele quer a torneira igual a dele de volta. Então, assim, muitos detalhezinhos, como nós falamos, que é importantíssimo que seja descrito no contrato, né? Enquanto eu estava ali aguardando, eu falei aqui para os nossos amigos o seguinte, que o ideal, né, a via de regra, seria fazer um checklist, né? Isso. Uma lista. Olha, eu entrei, tinha um risco aqui, tinha uma janelinha quebrada ali, né? E Exato. não sacanhar, gente. Eu sei que não é... Isso é uma coisa, assim, desculpa falar, do brasileiro, né? Não pede recibo, né? Paga, não pede recibo, não anota nada. Mas é importante você fazer um checklist, porque ali você vai marcar tudo, você vai entregar para a imobiliária e tira uma cópia para você. Outra coisa que eu também falei hoje todo mundo tem um celular, tira foto, olha, num tal dia, e guarde, porque a gente não sabe no final dessa locação se você vai precisar. Rezamos que não, né, que corra tudo bem, mas que eventualmente você tiver algum problema, isso aí. você tem como comprovar. Outra coisa, mesmo que você fez um contrato de boca, você pagou, exija um recibo onde diz: eu estou pagando R$ 1.500 pelo aluguel do imóvel tal, localizado, né? Tal, entendeu? Porque depois você evitar de que ele não pagou um mês, eu não vou devolver um depósito, alguma coisa assim, que a gente vai falar mais lá na frente, né? Exato. Então, como você colocou, ainda que o contrato seja verbal, isso não te impede e não te possibilita de se cercar de todos os meios que você tem para se defender os seus interesses em caso de necessidade. Então, pense bem, você foi visitar um imóvel e você gostou daquele imóvel. Como você falou, e é uma dica boa, é importante que você faça mais de uma visita nesse imóvel, porque o imóvel, quando nós estamos procurando um imóvel, a nossa primeira visita ela é feita com o coração. Então, a gente chega lá, vai ver se dá tudo que a gente tem, se é legal, se cabe tudo, e a gente acaba esquecendo
de uma infinidade de detalhes. Então, essa primeira visitação que a gente faz é realmente para saber, serve para mim, me cabe, não me cabe, o banheiro é bonito, o banheiro é feio, a porta não sei o quê, o quarto cabe minhas coisas, o meu móvel da sala vai caber. Então, é uma visita do coração. A segunda visita, que é muito importante que seja realizada, deve ser feita num horário diferente do que você fez a primeira, ou seja, se você fez a primeira de manhã, faça a segunda à tarde ou à noite. E essa segunda visita, você já vai mais com o racional. Agora eu vou observar nesse prédio. É importante, se for edifício, condomínios, apartamentos, observar, inclusive, a estrutura do prédio. Se esse prédio não é muito antigo, porque pode ser que ele tenha problemas com os encanamentos, né? Pode ser que há muito tempo, principalmente os imóveis mais antigos, que tinha aquela caixa de gordura. Pode ser que aquilo ali não tenha sido feita uma manutenção, um esvaziamento recente, e logo que você locar o imóvel já tenha um problema de entupimento. E aí, a vaga da garagem, né? Que a vaga da garagem, porque assim, vaga da garagem é uma das maiores discussões judiciais que existe em termos de locação de imóvel. Por quê? Tem a história da vaga rotativa, tem a história da vaga fixa e ainda tem a história dos apartamentos, dos edifícios e prédios que não têm vagas de acordo com o número de imóveis. Então, eu tenho lá um edifício que ele tem 10 apartamentos, mas só existem 5 vagas. Aí, no dia que você vai fazer a visitação, o corretor ou o proprietário ou a pessoa que for mostrar, olha para você uma vaga vazia e fala, nós temos vaga na garagem. Você, ótimo, meu carro não vai dormir na rua. Mas ela não te disse qual era a vaga e nem te explicou, né, que não tem vagas suficientes. Então, o primeiro que chegar leva a vaga. E sem contar que eu já tive esse problema no Rio, então, na Zona Sul, a gente tem muito esse problema de tem vaga, mas não cabe no meu carro, e aí? Exatamente. E isso também é um outro detalhe muito importante. Você nos prédios antigos, então, né, que antigamente os carros eram bem menores, e aí se você tem um carro um pouco mais comprido, não cabe. Você falou isso, você me lembrou que o ano passado eu tive esse problema, porque o carro, olha que curioso, é muito importante essas coisas. Um carro, ele cabia e manobrava e saía muito bem. O outro dependia da posição que o morador do outro apartamento estacionasse o carro, eu mesmo não conseguia sair com o meu carro. Então, assim, tudo isso são detalhes que a pessoa pode observar antes da locação. Né? E ali ela já fazia constar, como a gente estava falando, né? Seguindo o que a gente estava falando. Olha, eu entrei, essa fechadura, tudo bem, não é o que vai te impedir de alugar um imóvel, mas a fechadura está emperrando, está velha, está quebradinha, a maçaneta está torta. Você, como você falou, hoje todo mundo tem um celular, você tira foto e faz constar. Aí você entra na sala. Muito comum você ver que quem foi embora trocou as tomadas do imóvel e a corretora, a imobiliária, a administradora ou o proprietário foi lá e colocou só os espelhos aonde era a tomada, a pessoa foi lá e colocou só os espelhos. Ou então deixou o buraco vazio. Você que, se quiser usar aquela tomada, que providencia a tomada com 2 entradas, 3, do jeito que você quiser. E aí você pensa, se eu for ficar com ele mesmo, eu coloco ali a que eu quero, de 2 pinos, de 3 pinos, do jeito que você quiser. Não tem problema. Só que tudo isso, no final, tem problema. Porque, de repente, quando for a vistoria de devolução, de restituição do imóvel para o proprietário, ele vai olhar e vai falar, mas ali está só o buraco, está sem a tomada, está sem o espelho. Aí você vai falar, olha, eu tirei a foto, não tinha espelho, ou não tinha nem a tomada. Era só o buraco ou era só o espelho, e você vai deixar ali. Isso serve para lâmpadas, isso serve para janelas, para porta, para pintura, para mobiliário de banheiro, vaso sanitário, chuveiro, ventilador de teto. Exatamente, ventilador de teto. Até se você for locar o imóvel que tenha
mobiliário pré-moldado, né? Aqueles que foram feitos sob medidas, é importante que você tire uma fotografia das condições que você encontrou ele. Porque amanhã ou depois podem falar: ah, você pegou ele com a porta pendurada. Eu vou falar: ah, você destruiu a porta. Não, eu já peguei ele com a porta assim, né? Olha, ele está riscado. Não, mas esse risco já existia. O visor está quebrado. Não, mas não tinha o visor quando eu peguei, né? E por falar nisso, já que nós estamos falando desse detalhe, eu quero que a gente vou aproveitar para a gente falar do seguinte: consertos, reparos no imóvel que você está morando. Ah, eu mudei daqui a 6 meses, a torneira da pia quebrou, acordei, estava alagado. Quem é que é responsável por essa manutenção, por esse conserto? Ah, olha só, não sei o que aconteceu, a minha porta trancou, não abre mais, você chamou o chaveiro. Quem é que é responsável pelo conserto e por esses reparos? É o proprietário ou é o inquilino? Ou é a administradora? Né? Então, agora nós vamos falar disso. Isso, então, muito importante. Isso se chama vícios, né? Para contrato, nós chamamos no direito de vícios ocultos. Ou seja, são coisas que na oportunidade em que você vistoriou o imóvel, pelo fato de você não estar fazendo uso, você não fez o uso da descarga, você não fez o uso da torneira, você não tomou banho para saber se o ralo do banheiro estava entupido ou não. Então, são vícios ocultos. Aqueles que, mesmo você tendo feito a visitação, você não teve como constatar antes da locação. E, pois bem, você entrou, você estava lá usando o imóvel perfeitamente bem, de repente, dentro de 20 dias, 30 dias, está lá, privada, entupida. Ou quando você liga o chuveiro, o ralo do banheiro escoa a água e a água sai pelo ralo, volta pelo ralo do banheiro, não desce pelo do boxe, né? Ou então, na sua pia da cozinha, você está lá lavando a louça, em vez da água estar escoando, aquela pia enche e toda a sujeira do encanamento começa a voltar. Não é aquela sujeira que você acabou de dispensar, é toda. Começa a voltar. Né? É porque existe uma ideia, né? Muitos inquilinos acham: ah, eu vou chamar até uma pessoa ali por perto que eu preciso resolver isso agora, minha cozinha está alagando, e que ele pode pagar e depois descontar lá do aluguel. Exatamente. Mas isso é um problema. Então, assim, aqueles inquilinos, locatários que se viram numa situação dessa, qual é o procedimento correto? O procedimento correto é: se o seu imóvel é alocado através de intermediários, ou seja, corretor, administrador ou imobiliária, primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato. Ligue, né? Ligue e fale: olha, eu sou um inquilino do edifício tal, do apartamento número tal, e estou com determinado problema. Aí você vai descrever aquele problema, certo? E daí você vai perguntar: qual é a providência que você vai tomar? Se eles falarem: ah, eu vou falar com a pessoa da manutenção para ir aí amanhã, depois da manhã, sei lá quando. Ou eu vou ligar para eles, você precisa aguardar eu retornar. Você vai falar se aquilo é urgente ou não. Ó, se está transbordando, vazando, inundando a casa, a cozinha, o banheiro, a área de serviço, você não pode esperar. Você vai falar: olha, é um serviço urgente, não posso esperar, está inundando tudo, daqui a pouco está saindo pela porta, vai lá para o vizinho. Né? Não posso esperar. E aí a pessoa vai ter que mandar alguém imediatamente. Digamos que essa pessoa fale para você: ah, quem faz esse serviço para a administradora, para a imobiliária, agora está atendendo um outro apartamento, depois tem um outro, só depois é o seu, você vai ter que esperar. Aí você vai falar para ele: olha, eu tenho aqui, de repente, você já até falou com o síndico, que também é muito importante comunicar esse fato para o síndico. O contato, o síndico me disse que o fulano que faz a manutenção aqui do edifício pode fazer esse serviço. Ou eu conheço Beltrano, meu primo, meu tio, meu marido, meu filho que faz esse serviço. Está disponível agora. Aí você vai falar: eu posso chamar? Posso chamar. Se você
estiver usando, isso é muito importante, se você usar a mão de obra de parente, amigo, pessoas de bom coração, é importante já você deixar claro nesse primeiro contato, olha, nós vamos fazer a substituição e sanar o problema. Nós vamos querer o ressarcimento da despesa, ou seja, o ressarcimento da mão de obra, da prestação de serviço e o ressarcimento pela substituição da peça. É importante que você deixe claro isso. Agora, se for um terceiro, você vai falar, eu vou fazer um orçamento. E aí, o que você vai fazer? Você vai ligar para 23, fazer um orçamentinho, né? De repente, nem sempre o mais barato é o melhor, mas você vai escolher o que vai vir fazer o serviço para você. E você vai pedir o recibo dele, da prestação de serviço, e a nota ficar de posse daquilo ali. De posse daquilo, serviço feito, problema solucionado, você novamente vai entrar em contato com a corretora, com a imobiliária ou com a administradora e vai encaminhar para ele foto através do WhatsApp ou por e-mail, né? A foto do recibo da prestação de serviço e a nota fiscal da peça que foi substituída. Esse é o procedimento. Aí as pessoas perguntam, e quando eu for pagar o aluguel no mês que vem eu já posso descontar? Não, você não pode descontar, a menos que a corretora, a imobiliária, a administradora autorize você a pagar já descontando a diferença, ou, no caso, se for o proprietário, ele falar, pode pagar com desconto. É importante que você tenha essa conversa ou no seu WhatsApp ou através de e-mail salva. Porque não sabemos se imediatamente ou se lá somente quando você for fazer a devolução do imóvel 1, 2 anos depois, você vai ter problema, mas é muito importante que você salve isso e encaminhe. E uma coisa, assim, um alerta para todo mundo que assiste a nossa live. Eu, por exemplo, talvez porque trabalho no meio, eu sempre me cerco de uma coisa que as pessoas falam, é excesso de zelo. Mas ninguém é punido por se prevenir demais. Então, é melhor a gente pecar pelo excesso de zelo do que pelo excesso de confiança. Exato. Então, você pode ter feito esse contato pelo telefone, ter acertado tudo pelo telefone, e aí o que é melhor? O melhor é você, então, formalizar isso, ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Você vai lá e vai escrever, conforme contato telefônico, do dia tal, parará, parará, parará. Porque ali você está deixando claro que você fez aquele contato, recebeu aquela autorização, entendeu? Depois, quando tiver solucionado o problema, você escreve outro, comunico que na data de tal foi prontamente resolvido o problema, encaminho em anexo, nota fiscal e recibo de prestação de serviço. Pronto. Porque, veja bem, se um dia aquele indivíduo resolver dizer, não, eu não autorizei isso, você vai falar, mas eu te mandei um e-mail. Você nunca pensou em me responder dizendo que não sabia de nada? Claro. Não é verdade? E isso é importante porque as pessoas erroneamente têm, tipo assim, certeza de que elas podem descontar e ter o problema. Não é assim. Não pode. Vanessa Cavaleiro, olha só. Você chegou atrasada, mas a Cíntia também hoje chegou atrasada. Que ela tá com esses cabelos, esses cachos maravilhosos, multicor. Entendeu? Então, você não chegou muito atrasada não, Vanessa. Mas não se preocupa que as nossas lives, elas ficam lá no nosso canal do YouTube, Chá Comigo. É só você ir lá procurar. E depois eu vou salvar aqui também, tá bom? Mas foi até bom você fazer essa pergunta, Vanessa, para o pessoal saber. Todas as nossas lives estão disponíveis no YouTube, no canal Chá Comigo, ok? Exatamente, isso aí. Então, como a gente estava falando, isso é muito importante. E se o contrato é direto com o proprietário, verbal ou não verbal, não importa. O que importa é que você constatou aquele problema, você vai ligar para o proprietário. Meu contrato é de boca. Liguei para o proprietário e falei com ele. Seu fulano, aconteceu isso. Eu posso mandar arrumar ou o senhor tem alguém que arruma, que faça manutenção?
Se ele falar, eu tenho alguém, você diga, é urgente, está inundando tudo aqui. Agora, se ele falar, não, pode chamar alguém e resolver o problema, ok. Aí você vai falar para ele. Nesse momento, você vai falar para ele, olha, seu fulano, essa despesa, então, eu vou prestar conta para o senhor para poder ser ressarcido posteriormente, ok? Ok. Você não pode simplesmente fazer uma despesa de R$ 200, aí o seu aluguel é 500, quando o aluguel vencer, você vai lá e deposita 300. Não pode ser feito desse jeito. Exato. Ele tem que autorizar para que você faça desse jeito, ou então você paga o seu aluguel integral para ele e ele te indeniza naqueles 200 que você gastou na oportunidade. E aí você vai dar um recibo para ele. Isso, gente, é importante dizer também que tudo depende muito do relacionamento que você tem com o proprietário, né? Sim. Que às vezes você consegue resolver as coisas de uma maneira bem zen e vai tudo bem. Principalmente quando nós falamos de infiltração, cano, água. Por quê? Porque isso às vezes causa dano no imóvel de baixo, se você estiver morando no segundo, no terceiro andar. Então, na maioria das vezes, esses problemas de encanamento, né? Olha, tá vazando água, dá uma exagerada. Olha, tá vazando água, tá caindo, vai pegar no vizinho e tal. Porque aí, né, rapidinho as pessoas meio que se movimentam. Os outros probleminhas, vale a pena você tirar foto, que a gente já falou antes, né? E criar o hábito de tudo que você fizer, você documentar. Olha Exato. Só. Existe uma coisa importante a gente falar que quando se fala de locação de imóveis, né, que é o seguinte, as pessoas têm muitas dúvidas se, eles me pediram fiador, eu não tenho fiador. Eu pedi, peraí rapidinho. Ô Claudete, tá vendo a minha maquiagem hoje? Me inspirei na sua live de hoje. Eu já falei para ela, eu não sou boa não, mas eu já tentei. Vai que vai. Vai que vai. E aí, gente, as pessoas falam, mas eu não tenho fiador, como é que eu faço? Eu faço um depósito, faço seguro fiança, né? E antes de você entrar, eu estava justamente falando dessas modalidades, nós temos várias modalidades, mas qual seria a melhor modalidade, né? Sim. Então, hoje a lei do inquilinato, ela prevê alguns tipos, isso são garantias, né? Garantias do contrato. Então, a lei do inquilinato, ela prevê algumas modalidades de garantias. E essas garantias, elas servem, como o próprio nome diz, para garantir o contrato, ou seja, ela tem a função de dar segurança para esse contrato. E daí, o que acontece? Uma figura muito comum, né? Uma das modalidades de garantia é a do fiador. Nós temos a modalidade do fiador, do seguro fiança, do calção e do título de capitalização, né? Então, assim, no passado, a garantia mais comum era o fiador. Você ia lá alugar um imóvel e a pessoa falava, você tem um fiador? E daí você ia lá atrás do seu parente, do seu amigo e apresentava ele como fiador do contrato. E essa pessoa ia lá, preenchia todos os documentos com você e assumia uma série de responsabilidades junto, né? Só que hoje essa figura do fiador se tornou muito escassa. Por quê? Porque, como eu falei, o fiador, ele é uma pessoa, né, física que assume junto com o locatário, junto com o inquilino, com aquela pessoa que está alugando, a responsabilidade do cumprimento dos deveres do contrato. O que isso significa dizer? Que o locador, ele é responsável, por exemplo, se o inquilino não pagar o aluguel, vai poder ser cobrado dele. Se esse inquilino deixou o imóvel e não fez a entrega de chave, a dívida
né, continua contando, e aí aquela dívida existente posterior à desocupação do imóvel pode ser cobrada do fiador. Se o locatário inquilino destruiu o imóvel, fez mais mau uso do imóvel, e o locador, o proprietário, quer cobrar, né, pelos reparos, pode ser também cobrado do fiador. Então, por conta do fiador assumir a responsabilidade de cumprir com os deveres do locatário, essa figura hoje, ela se tornou muito escassa nos contratos, porque hoje as pessoas não querem mais assumir responsabilidade de terceiros, né? Antigamente tinha aquele amigo, parente muito parente, que falava, ok, não tem problema. Mas tendo em vista a gravidade do tipo de responsabilidade que o fiador assume e as consequências que pode vir sobre a vida econômica financeira dele, hoje a maioria das pessoas, quando você chega, eu preciso de um fiador, a pessoa fala, eu não, ninguém mais quer. Então, acabou, de uma certa maneira, ao longo do tempo, sendo mais usual outros tipos de garantias. Sem contar, né, gente? Sem contar que em alguns estados, no Rio de Janeiro, é assim. Eles muitas vezes pedem que esse fiador tenha pelo menos 2 imóveis na cidade do Rio. Peraí, que tem um Baron Golete, meu ex, está aí falando, Cíntia, me dá um oi. Hello, Baron. Oi, Baron. Oh. Denise, eu já vou já responder essa pergunta, tá? Deixa só a gente terminar essa parte aqui das garantias. A Denise é uma pergunta legal para a gente responder. E aí, gente, como eu estava falando, no Rio de Janeiro é muito comum da imobiliária pedir um fiador com 12 imóveis no estado do Rio de Janeiro. E se você levar em consideração, como eu falei no início da live, que hoje no Brasil mais de 40% das pessoas moram de aluguel, então o número de pessoas que têm imóveis próprios é bem reduzido, que dirá 2, né? 2, exatamente. Então, assim, essas exigências, por exemplo, quando as pessoas perguntam o que precisa para ser fiador, o fiador ele precisa preencher exatamente os mesmos requisitos que o locatário. Mas as administradoras, elas requerem essa garantia de imóvel. E aí, algumas agora não aceitam só mais um. Elas querem, no mínimo, 2. E isso, claro, que e que tenha mais essa característica, né, de 2 imóveis. Esses imóveis não podem ter sido dados em garantia, eles não podem constar no registro deles, lá no cartório de registro de imóveis, nenhum tipo